Se amanhã você dobrasse o faturamento da sua empresa, ela cresceria ou quebraria mais rápido? Crescer em vendas sem método é a mesma coisa que acelerar na direção oposta que você quer ir. Hoje vamos dar continuidade à gestão de vendas, focando na execução e no controle das vendas aí na sua empresa. Alguns pontos como quando é hora de aumentar ou diminuir a sua equipe de vendas, como elaborar um script, qual a importância do follow-up, programas de incentivo, ter ou não ter, ticket médio, curva ABC, indicadores, reunião de forecast, formas de melhorar a performance de vendas sem necessariamente vender mais. Antes de contratar vendedores, você deve se perguntar: você domina o processo atual de vendas aí da sua empresa? Você tem clareza de todas as etapas do funil de vendas? Quais são as taxas de conversão de cada uma das etapas do seu funil? Você já tem um script testado e validado? Você tem um registro organizado de todo este aprendizado que você fez ao longo do tempo? Você tem tudo isso minimamente documentado? Por exemplo, como você qualifica um lead, como você faz um diagnóstico, como você apresenta a sua proposta, como você negocia a proposta, como você faz o follow-up. Peter Drucker lembra que não se pode gerir o que não se mede. Essa é uma frase que nós já repetimos aqui muitas vezes. E que a função do gestor é tornar o desempenho previsível. Nós estamos falando de uma gestão em que você vai entender o que precisa ser feito e na hora em que isso precisa ser feito. Então, a nova pessoa de vendas, o seu vendedor, a sua equipe de vendas, só vem depois de alguns pontos. Ter pelo menos um vendedor, que seja você, performando muito bem. Ter por escrito aquilo que nós chamamos de playbook de vendas. Tudo registrado, tudo como funciona. Ter indicadores básicos rodando há pelo menos 2 ou 3 meses. Caso contrário, se você não tem isso, você só vai multiplicar o caos na sua operação, pois você não está pronto para ter uma equipe ou um vendedor trabalhando pela sua empresa. Script, lembre-se, não é o robô falando, é um roteiro de uma conversa para você não esquecer o que realmente importa. Para fazer um script interessante, é legal que a gente trabalhe em 4 blocos. O primeiro deles é a abertura, a conexão, o contexto. Saber exatamente quem é o cliente, por que você está falando com ele, qual o resultado que se espera daquela conversa. Então, fazer isso de uma forma leve, de uma forma em que você cria conexão. É sempre importante esta conversa franca e objetiva, para que você possa fazer um diagnóstico preciso de aquilo que você está vendendo, na necessidade, atendendo à dor daquele cliente. Faça perguntas objetivas. Perguntas sobre a situação atual, sobre os problemas que ele está vivendo, sobre os impactos. Não faça perguntas fechadas, faça perguntas abertas. Ao mesmo tempo, não faça um interrogatório que deixa a pessoa totalmente desconfortável. A recomendação é que a gente comece sempre pelos resultados que o cliente considera que sejam importantes. A oferta de caminho deve levar a uma proposta de valor. Conectar o que você faz com o problema que ele colocou para você. Falar de benefícios antes de falar de preços é o que a gente costuma dizer que nós estamos ancorando a nossa proposta de valor. Mostrar que existem próximos passos, compromissos de ambos os lados para que
tudo possa acontecer. E lembre-se, nunca termine uma conversa sem marcar o próximo passo, a próxima data, a próxima etapa a ser concluída. Pergunte, por exemplo, se você pode enviar a proposta ainda hoje e marcamos uma conversa para, por exemplo, na próxima semana, no mesmo dia, às 15 horas. Escreva isso em texto e depois vá repetindo este modelo de script. Já o follow-up, é importante que a gente possa entender que grande parte das vendas não são perdidas por conta de preço, elas são perdidas por falta de follow-up estruturado. E o que é o follow-up? É você continuar a manter contato. Pesquisas de mercado mostram que quando o follow-up é aplicado, a chance de conversão de vendas aumenta em até 2 ou 3 vezes. Muitos negócios são fechados depois da quarta ou quinta interação de qualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque follow-up não é ficar cobrando. E aí, já pensou? E aí, já pensou? E vai fechar? O que falta para você fechar não é você ser chato nesse processo, é você conectar-se enviando um case parecido, explicando um ponto mais crítico da sua proposta, responder a uma dúvida não trabalhada, trazer uma ideia nova que não tinha sido trabalhada ainda e uma regra muito importante. Defina um fluxo. Por exemplo, vou fazer follow-up 5 vezes ao longo de 30 dias, sempre com motivo objetivo nesse follow-up. Olha, te mandei um case e quero saber se você tem dúvidas ou não. Follow-up é o que faz a venda acontecer. Muita gente acha que pagar bônus por venda resolve tudo, mas nem sempre. Afinal, o que as pesquisas em psicologia do trabalho nos indicam? A obra clássica de Herzberg sobre motivação mostra que o dinheiro é fator higiênico. Ele evita a insatisfação, mas não garante alto desempenho sozinho. Estudos mais recentes em gestão de vendas mostram que os incentivos podem ajudar, mas só funcionam bem quando o processo é claro, as metas são justas e os indicadores são confiáveis. Ou seja, não é pagar por pagar e exigir coisas que são completamente absurdas para a nossa equipe. Por exemplo, alguns cuidados são importantes que sejam tomados. Se o incentivo for só de faturamento, o vendedor pode vender mal e isso compromete a sua margem. Você quer que ele venda 100 mil, mas a que custo? E se ele der muito desconto nessa venda, você acaba diminuindo a sua margem e prejudicando aí o seu negócio. Considere sempre que esta mecânica deve estar atrelado à margem, ao perfil ideal do cliente que você quer aí na sua empresa, ao pagamento em dia para que não haja atrasos no recebimento. Use incentivo como complemento de um sistema e não uma solução mágica no seu negócio. Uma outra máxima importante para a gestão de vendas é que nem todo cliente é um bom cliente. Peter Drucker recomenda olhar para a rentabilidade por cliente, não apenas para o volume. Quando nós olhamos somente o volume, nós ficamos completamente cegos diante da verdade sobre aquele cliente que nós estamos trabalhando. Faça uma classificação muito simples. Clientes A, alta receita, boa margem, pouco problema. Cliente B, ok, pagam as contas, uma margem média. Cliente C, dão trabalho, pedem descontos, atrasam, drenam a nossa energia. A pergunta deve ser muito objetiva. Quanto tempo a sua equipe gasta com clientes C? E aí, a partir disso, é importante que você tenha clareza para tomar decisões, planejar a prospecção e o aumento na carteira de clientes A e B. Isto é a estratégia que realmente vai fazer a diferença no seu negócio. Ou mesmo ajustar o preço para os clientes do escopo C ou o ticket médio deles.
Aliás, ticket médio é algo que deve estar sempre na sua linha de avaliação. Ticket médio é o faturamento total dividido pelo número de vendas fechados em um determinado período. Aumentar o ticket médio geralmente é mais rentável do que vender mais. Vender mais volume, por exemplo, com um preço muito baixo. Existem algumas maneiras que eu vou deixar aqui com vocês, mas vale a pena estudar para você aumentar o seu ticket médio. Oferecer pacotes como um upsell, você aumentar a venda, um cross-sell, aumentar o escopo para clientes que já confiam em você, você entregar mais coisas para eles, posicionar melhor o valor do que você faz, aumentando este preço daquilo que você está oferecendo ao cliente. É importante também que nós tenhamos nesse processo de gestão de vendas alguns outros conceitos que eu considero muito importantes. Por exemplo, você já ouviu falar da curva ABC? Curva ABC é uma forma de enxergar quais clientes ou produtos respondem por maior parte do faturamento ou lucro da sua empresa. Geralmente, 20% dos clientes geram 80% da receita. Essa é a famosa teoria de Pareto. 30% dos clientes que estão na linha B geram 15% do faturamento. E 50% dos clientes geram 5% do faturamento. Estão na linha C. Use isso para que você possa focar aonde vai colocar as suas energias. Focar visitas, focar follow-up, focar em ações especiais que você trabalha lá com os clientes da linha A, rever se alguns clientes que estão ali na linha C fazem sentido continuar na sua carteira e assim por diante. Ter indicadores na reunião de vendas é como ter ouro em suas mãos. É importante que nessa reunião de vendas você possa olhar para o número de leads gerados, para que você possa olhar para o número de propostas enviadas, a taxa de conversão por etapa, o ticket médio, o prazo de fechamento, que é o nosso tempo de conversão, desde o primeiro contato até o sim, quanto tempo isso levou? Esses números traduzem a performance em fatos. E ter fatos na mão nos permite defender a estratégia. Mais uma vez, Peter Drucker nos ensina que a empresa precisa de objetivos em todas as áreas em que o desempenho afeta a sua sobrevivência. Em vendas, não seria diferente. Pelo contrário, é mais latente ainda a necessidade dos indicadores. Vendas sem indicadores é completamente uma viagem sem rota, é completamente uma busca sem direção para a sua empresa. E forecast? Você já ouviu falar sobre forecast? Isto também está conectado à área de vendas, mas também à sua área de produção, à sua área de ampliação. Forecast é a previsão de vendas futuras dentro do pipeline atual. Um exemplo simples: negócios na etapa de proposta enviada versus a probabilidade da média de fechamento versus o ticket médio. Isso nos dá uma estimativa de quanto pode entrar de vendas nos próximos 30, 60 dias. Lembre-se, forecast não é chute, é pipeline mais as taxas históricas. Elas é que vão dar a previsão de crescimento da sua operação, investimento e assim por diante. É importante que você tenha reunião de vendas. Reunião de vendas não é para ficar justificando o que não foi conquistado. É para aprender, é para planejar, é para decidir os próximos passos a partir de dados muito bem consolidados e organizados para você tomar a decisão sobre o seu negócio. A reunião de vendas deve acontecer numa periodicidade mínima mensal, mas reuniões semanais são muito válidas para que você possa ajustar o que precisa ser ajustado durante o mês vigente. Algumas dicas são importantes.
Por exemplo, faça uma reunião com números rápidos. Quantos leads foram gerados essa semana? Quantas reuniões foram feitas? Quantas propostas foram enviadas? Quantos fechamentos? Qual o ticket médio que nós temos aqui destes indicadores desta semana? A partir disso, aproveite para fazer então o seu pipeline e o seu forecast. O que vai acontecer a partir do resultado desta semana, nas próximas semanas, nos próximos meses, aqui na nossa empresa. Deixe para também observar um tempo para as oportunidades que estão surgindo, principais oportunidades abertas no mercado, qual o próximo passo para cada uma dessas oportunidades, onde o processo está travando e que ajustes e aprendizados serão feitos. Tudo isso funciona numa reunião de 45 minutos. E saia de lá com algumas coisas muito claras, como uma coisa que não funcionou bem, outra coisa que funcionou muito bem. Qual o ajuste no script ou na abordagem que nós vamos testar na semana seguinte para ver resultados? E como melhorar a performance de vendas sem necessariamente vender mais. Vender melhor significa qualificar melhor os seus clientes, ter menos clientes errados no seu processo, melhorar o seu diagnóstico para que você possa enviar propostas mais certeiras, melhorar o preço e a margem, porque você pode trabalhar com o mesmo volume, mas com um lucro maior. E, principalmente, aumentar a previsibilidade do seu negócio. Cada vendedor, lembre-se, precisa ter metas claras, indicadores transparentes, precisam ter uma rotina de revisão desses indicadores de forma periódica. E lembre-se, crescer por crescer pode matar o seu negócio. Agora, quando você cresce com um método, aumenta a margem e protege a operação, você está desenvolvendo o seu negócio. Resumindo aqui então o que nós conversamos hoje. Aumente a equipe de vendas somente quando o processo completo de vendas estiver dominado e testado. Tenha um script simples, baseado em 4 blocos: abertura, diagnóstico, proposta de valor e próximos passos. Este é o modelo geral que nós sempre trabalhamos para um script de vendas. Lembre-se de instituir desde o primeiro dia o follow-up estruturado, aquele que agrega valor. É onde muitas vezes está a venda que você necessita. Separe os seus clientes na curva ABC. Cuide do ticket médio e cuide desta curva de clientes ABC fazendo escolhas. Institua reunião de vendas com indicadores, com forecast, toda semana. Como tarefas práticas, escreva seu script de primeira reunião. Defina 5 passos de um follow-up estruturado para que ele seja o seu padrão. E escolha 5 indicadores de vendas para acompanhar toda semana. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar mais sobre vendas de forma profissional, curta o vídeo, compartilhe o nosso canal e compartilhe com quem você sabe que está sofrendo com vendas desorganizadas e precisa desse empurrão na gestão. Até a próxima!